Ok, então a aula de hoje é sobre animação. Ela é uma das últimas aulas do curso. A animação por si só, ela é uma coisa complexa. Não daria para a gente ver ela em uma aula só. Ela poderia ser feita uma disciplina sobre animação. E em alguns lugares a gente tem animação como sendo uma disciplina. Mas aqui para vocês, eu vou passar, claro, só o básico da animação para poder vocês terem um entendimento de pelo menos como é que funciona, para onde vai. Se alguém se interessar, depois a gente tem grupos de animação na UFRN que podem, onde vocês possam se encaixar, tá? Então, quando a gente fala em animação, a gente tem que pensar numa outra parte da computação gráfica que está junto sempre com a animação, que é o que a gente chama de modelagem. As duas, na verdade, são altamente acopladas, né? E não dá para a gente, nem sempre consegue definir o que está numa e o que está na outra. Então, se alguém me perguntar o que é modelagem? Modelagem seria o que são os pontos de controle. E animação seria como você variar esses pontos de controle para gerar o movimento desejado. Então, repara, quando você está criando os pontos de controle, você estaria usando modelagem, né? Quando você move esses pontos de controle, você estaria gerando uma animação, tá? Claro, a maneira como você constrói esses modelos, como você faz essa modelagem geométrica, né? Ela é muito importante para você poder depois ter uma animação factível, né? Depende do que você está animando e depende da complexidade do seu modelo, né? Ok? Então, geralmente, a gente busca ferramentas para poder fazer modelos que a gente consiga animar, né? Então, a aula de estruturas de dados espaciais, por exemplo, vocês viram algumas estruturas que podem certamente ser utilizadas se você está fazendo animação, né? Quando você está fazendo animação, você não quer tempo real, mas você também não quer demorar um século para construir uma animação. Então, quanto mais rápido você constrói a animação, mais rápido o seu vídeo, né? Digamos assim, a sua produção ela vai para o mercado, tá? Então, não adianta nada você fazer uma animação super refinada, muito boa, mas demorar aí 30 anos para construir essa animação, ok? Então, na verdade, assim, definir onde começa a animação e onde termina a modelagem não é tão simples assim. Tem que se pensar sempre nas duas, tá? E essa parte de animação, ela não começou dessa maneira que está hoje em dia. Ela começou, na verdade, tudo feito manualmente, que é o que a gente chama aqui de animação tradicional, né? Tudo era feita... Deixa eu autorizar alguém a entrar. Tudo era feito quadro a quadro, né? Na animação tradicional. Hoje em dia, ainda tem alguns projetos que mantêm a animação tradicional. Então, quando vocês pegam, tem alguns desenhos animados da Argentina, por exemplo, e tem os mangás, né, os japoneses, que eles ainda gostam de utilizar a animação manual para fazer os vídeos, né? Aquela coisa meio... hoje em dia, com o que a gente tem de animação já por computador, isso fica um pouquinho até ruim para até a gente, poxa, mas a gente vê que aquilo mas é a arte, né? A arte ela continua e está mantida ali, tá? Então, quando a animação tradicional surgiu, na verdade,
se você tentar fazer tudo como funciona na natureza, não dá certo, né? Em filmes. Então você tem que ter um apelo, tem que ter uma série de coisas aí por detrás que só os animadores, aqueles profissionais da animação, né, conseguiram. Então a gente vai ver hoje como é que ocorre esse processo tradicional, como é que ele era feito, né? Além disso, a gente vai ver as primeiras tentativas de colocar isso no computador, que a gente está chamando aqui de keyframe, aí já é animação por computador, né? A gente vai ver ainda animação procedimental. Se vocês quiserem chamar de procedural, podem também. Procedimental lembra a gente de procedimento. Procedimento é função. Função é programa, né? Então, por isso que está aqui também procedure. Procedure é uma função em Pascal. Não sei se vocês já viram essa linguagem, chamada Pascal, mas Pascal é a function, né, do C, ela é traduzida em procedure em Pascal, ok? Aí a gente vai ver também animação comportamental, né, o que a gente chama de baseado em performance, na verdade usa captura de movimento de artistas ou de alguém que vai lá e, né, se você conseguir capturar os movimentos desse cara, você consegue jogar para os caracteres. Aí a gente vai ver alguma coisa baseada em física, que é mais realística, né? Dinâmica. Também tem comportamento. Isso aqui também isso aqui funciona muito bem no computador, ok? Porque você tem leis, né? Você tem regras, você consegue produzir equações, e essas equações elas conseguem reproduzir o movimento como ele ocorre na natureza. E aí, finalmente, a gente vai ter uma ideia de como seria a animação de alto nível, né, que a gente chama, ok? E durante esse tempo a gente vai ver também alguma coisa sobre cinemática inversa, rotações, que também são utilizadas em animação. Legal. Então, o processo de animação tradicional começou quando surgiu o cinema lá atrás, né? E aí as pessoas pensaram, por que não a gente reproduzir quadro a quadro, a gente desenhar os quadros, né? E sair reproduzindo esses quadros de maneira que a gente obtenha um filme também da mesma maneira, né? Se você conseguir passar cada quadro para o negativo e depois para o positivo, isso era um processo muito longo, salas escuras e não sei o quê, para poder passar para o filme, né? Aquela animação. Mas se isso rodar a 1.440 quadros por minuto, que dá uma média de 20, dá exato, né, 24 quadros por segundo, que é a velocidade com que o olho humano, né, ele consegue distinguir o movimento com perfeição. Se você colocar menos que isso, menos que 24, provavelmente a pessoa vai ver um flickering. Mas a partir de 24 quadros, renderizando por minuto, você consegue produzir um movimento de maneira que nós, seres humanos, entendemos que aquilo é um movimento, né? Claro, hoje em dia a gente tem o cinema digital, né? É a 30 frames por segundo, que daria 1.800 frames por minuto, né? Para você renderizar. Então pense o trabalho, né, que se tinha para fazer esses 1.440 quadros por minuto. Quantos quadros tem um filme? Trocentos, né? Então, assim, a animação tradicional, no princípio, precisou de muito estudo e muita dinamização, muito trabalho para poder organizar isso tudo, né? Por razões aí de eficiência e de custo, tá ok? Então, uma das maneiras de se organizar isso foi criar uma hierarquia aí. O que é feito? Criar um processo, né? E para poder, no final, chegar e ter todos os quadros renderizados, né? Ok? E aí, vários fatores influenciaram nisso. Principalmente, o que a gente chama de fatores artísticos. Tinha várias convenções, né, de estilo artístico aí que o Disney e outros animadores criaram lá no princípio
do século passado, né? Para poder criar o que a gente chama hoje em dia de animação tradicional. Tá? Na verdade, o artista, o cara da animação, ele não pode chegar e pegar os quadros e jogar tudo junto. Né? O quadro estático em si, se você olhar ele pode estar correto, mas se você colocar vários quadros estáticos que você imagina que seja um movimento, na verdade você pode não estar produzindo o movimento que você espera, né? Que você esperava. Então não é só você criar os quadros estáticos, você tem que criar ele de maneira coerente para que na hora de animar, aquilo pareça, aquilo tem um apelo, né? Quem está assistindo gosta de ver essa parte aí do apelo, né? Ok? E aí com isso começou-se a criar algumas coisas, alguns estilos, alguns princípios, né? De animação, que até hoje ainda foi transportado, né, para animação por computador. Então aqui a gente está falando ainda do processo tradicional, que é exatamente definido por essas 4 fases. A primeira fase dele é o que a gente chama de storyboard, ok? Então nessa fase aqui, o cara que faz essa fase normalmente é o que ganha mais. É uma pessoa só, às vezes é um único cara, né, que tem aqui trabalhando, e o que ele faz é uma sequência de desenhos, né, em folha de papel mesmo, descrevendo as cenas principais, né. Ó, nessa cena aqui, é mais ou menos essa a ideia. Esse vai se passar aqui próximo dessa montanha, essa cena aqui vai se passar dentro de um círculo, né, não sei o que, aí ele vai dar um desenho no círculo. Então esse cara não precisa ser um bom desenhista, mas ele tem que saber passar a parte artística, né? Ele é o criador, digamos assim, da animação, ok? Eu acho que vocês já devem ter visto storyboard, eu vou colocar na sequência para vocês um storyboard para vocês verem. Bom, a partir desse storyboard, aí entra os desenhadores de precisão, né? Os caras que fazem o que a gente chama de quadros chaves. Esses caras normalmente são mais do que aqui. Aqui é o idealizador da história, né? Aqui você já passa para várias pessoas que, por sua vez, eles conseguem fazer um lado bem artístico, né? Aqueles quadros principais. Então, os quadros mais importantes da animação são feitos aqui, são o que a gente chama de keyframe, né? Por essas pessoas. Ok? Então, esse cara aqui também pode-se dizer que ele está quase no topo da carreira lá, né? Do animador. Ok? Então, por exemplo, ele sabe desenhar o início do movimento, o final do movimento, o que acontece ali no meio, um outro desenhista pode pegar aquilo e gerar, né? Que a gente chama de quadros intermediários. Ou seja, então, pode ver que aqui já tem mais gente, aqui tem menos gente, aqui tem mais gente. Isso aqui é como se fosse uma pirâmide, né? Sendo que lá embaixo, na base da pirâmide, a gente vai ter aquele cara que só sabe pintar, né? Okay? Ou seja, vai pegar esses quadros intermediários. Isso aqui normalmente era feito até a nanquim, né? Naquela época. E colorir. Só sabe jogar, sair pintando, né? Ok? Como é que era feito isso? Era feito em o que a gente chama de acetato. Tá? Na verdade, a gente pensar numa transparência, né, de plástico, e você projeta desenho em cima dela, depois você pode chegar e colocar aquilo numa câmera fotográfica e fotografar. Ok? Então, se você tiver um fundo, por exemplo, que não muda, só muda uma pessoa passando em cima daquele fundo, você pode pedir para várias pessoas desenhar essa pessoa passando. Uma desenha a pessoa no final, outra no início, quer dizer, e aí você usa a mesma base. Depois só empilha, né? Bota uma, bota outra, bota outra, bota outra, pronto. Aí no final você tem a pessoa passando com o background que você mantém lá no fundo, né? Ok? Então isso é um processo extremamente penoso, para quem está aqui embaixo principalmente, né? Trabalhoso e demorado. Porque envolvia fotografia, envolvia filme, envolvia você passar isso tudo para o pessoal que estava na cabeça do cara, que está lá em cima, né, o que pensa, e lá embaixo o que faz mais. Então tinha todo um processo aí de trás
da animação tradicional, que se eu fosse um empresário, né, a primeira coisa que eu pensaria, apesar de aqui embaixo o cara ganhar muito menos, mas aqui embaixo é onde está o maior custo, né? Porque aqui embaixo é onde está. Esse cara aqui de cima eu não vou querer perder, porque ele é o cara que faz a história para mim. Então, se ele fizer boas histórias, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas o cara que está lá embaixo, se eu puder me ver livre dele, né? É assim que pensa depois que a automação, depois que o computador surgiu, o pessoal começou a mais acabar com esse trabalho manual, né? Ok? Então eu vou ter, e posso ter até também coisas melhor elaboradas, porque o ser humano pode cometer erros, né? E a máquina, por exemplo, ela não cometeria. Então, se eu conseguir eliminar o cara que está aqui embaixo, eu vou estar eliminando bastante custo. Então, uma primeira ideia foi começar a tentar fazer pintura automática, depois fazer os quadros intermediários, né? Pegar os quadros principais e fazer os quadros intermediários por computador, mas isso não funcionou bem. Na verdade, o que funciona bem hoje em dia ainda é um misto entre os dois. Fazer keyframe manual, mas já no computador, né? E aí sim, se eu tiver isso aqui feito a partir de modelos computacionais, eu consigo gerar os intermediários no computador. O problema é que isso aqui era feito manualmente. E aí um quadro pintado, outro quadro, desenhar o do meio não é tão simples assim. Não dá para você usar aquelas técnicas, né, de morfa que a gente viu para transformar um no outro. Tá? Não funciona bem. Ok? Mas houve aí um princípio para tentar e começou de baixo para cima, né? Para botar isso dentro do computador. Então esse foi o processo tradicional. Ele morreu aí no final do século passado, né? Mas aqui a gente vê, por exemplo, o storyboard do Bugs Life. Eu acho que a maioria de vocês assistiu, né? Eu, pelo menos, assisti. Isso foi no final da década de 90, né? 90 e poucos que ele apareceu. Isso aqui é a cena do circo, né? Lá onde os gafanhotos chegam, né? Ok? Bom, alguns princípios que a animação tradicional ela nos trouxe e até hoje continua, né? Algo que o pessoal chama de encolhe e estica. Na verdade, isso aqui fisicamente não é possível, mas você pode fazer isso, já que a gente está no computador, está na animação, a gente consegue fazer, né? Aí eu já vou mostrar na sequência. Outra coisa importante é a temporização. Então, às vezes você coloca um cara andando muito rápido, né, para representar a massa. Se você coloca em câmera lenta, você está representando uma outra coisa, né? Ok? Então, isso aqui é sempre bom. É uma das coisas que o pessoal começou a trabalhar. Tá? Antecipação, você tem que sempre, né, quando você é um animador, sempre preparar a plateia para o que vem depois. Tem que vender o peixe, né, digamos assim, olha, isso aqui vai ser isso. Como é que você faz isso? Você, da tua própria animação, você tem que colocar isso aqui, né? Você tem que antecipar, deixar o cara, ó, agora vem uma cena importante, eu não posso perder essa cena, né? Tipo, deixar o cara de antena ligada. É isso que é antecipar. E uma vez que você antecipou, aí, quando executar, vai de uma vez, né? Dê prosseguimento. E continua, sempre com aproximação, né? Você nunca pode fazer uma coisa que para aqui e depois morre. Você tem que ter uma continuidade, né? Sempre. Ok? O filme, ele não é isso que a gente quer dizer com isso aqui. Ok? A questão de... Isso aqui também, temporização está relacionado, né, com câmera lenta, câmera rápida, né? Ok? Quando você quer mostrar uma coisa em detalhes, você bota a câmera lenta ali, né? Para mostrar como é que foi o quadro a quadro. Ok? Em filmes reais, em filmes feitos, né, a partir de filmagem de cenas reais, isso aqui já não é tanto utilizado, mas em animação é muito utilizado, né, ainda, fazer câmera lenta. Ok? Outra coisa, o movimento, ele é curvo, né? É suave. Então, se vocês se lembram das splines da aula passada, né?
podem ser utilizadas aqui para representar o movimento, né? Você nunca vai fazer uma curva quebrada, né? O movimento de um animal, de um ser vivo, ele sempre é curvo, ele nunca é movimento robótico, né? Fica muito deselegante fazer como se fossem robôs, ok? Exagero, né? É outra coisa que enfatiza o conteúdo emocional. Existe um outro princípio que o pessoal chama de ação secundária. Você tem um tipo de movimento que faz parte da cena, ou as peças, né, que fazem parte daquela ação, mas o que não faz parte da ação você pode colocar para executar ações secundárias. A gente vai ver isso na sequência também. E finalmente, a animação ela tem que ter um apelo, né? A plateia tem que gostar de assistir aquilo que eles estão vendo, ok? Não é só assistir. Aqui um exemplo do encolhe estica, né? Por exemplo, aqui a Minnie está puxando a orelha do Pluto, né? E a orelha dele está esticando. Na verdade, aliás, a orelha do Mickey. A orelha, na verdade, não estica, ele não se deforma desse jeito, né? Aqui outro exemplo, a gente vê o Pluto, a gente vê a cabeça dele esticou. Você não consegue fazer isso fisicamente, mas na animação você pode fazer isso. Então isso aqui são exemplos de coisas que não existem fisicamente, mas que se você colocar numa animação, você vai ter um apelo maior, né? As pessoas vão gostar daquilo que elas estão vendo, né? Ok? Aqui outro exemplo. Se você faz uma bola pular dessa maneira, provavelmente isso aqui seria a maneira como ocorre fisicamente, né? A menos que vai ter uma achatadazinha aqui, ó, nessa fase. Mas a bola, agora, na animação você faz dessa maneira, para representar que ela está, né? Você entorta a bola de acordo com a... Tá ok? Então isso aqui dá mais ênfase na hora que você estiver animando. Então, assim, esses princípios foi se descobrindo ao longo do tempo. Aqui, ó. Aqui já dá para saber o que ele vai fazer na sequência, né? Provavelmente ele vai... Eu imagino que ele vai correr, né? Ou que ele vai dar um pulo, ou alguma coisa assim, né? Mas, de qualquer maneira, ele está se preparando para pular ou para passar, sair correndo na cena. Você sabe, né? Você antecipa aqui para a plateia aquilo que você espera que ela já esteja preparada. Pô, eu não vou perder esse pedaço, né? Ok? Aqui é a questão da continuidade, né? Depois que ele pulou, não acabou a cena. Ele tem que continuar fazendo alguma coisa, ok? Aqui é ação secundária. O que está acontecendo aqui é que quando ele se deita na cama, o colchão não faz parte da cena. Faz parte da cena só ele deitar, né? Mas o colchão entorta. O colchão, na verdade, ele não precisa entortar, mas eles entortam o colchão para dizer que... para representar uma ação secundária, né? Nisso aqui. Aqui um exemplo melhor de ação secundária. O que faz parte da ação primária aqui seriam as pernas do cara, isso aqui não tem como mudar, né? O braço, os dois estão se preparando para correr, provavelmente eu poderia botar uma mão fechada, uma mão aberta, aí já seria uma ação secundária. Aqui o cara está olhando para a direita, então a cabeça em si não faz parte da cena. A cabeça, eu posso... Então isso é legal, não é bom você deixar os dois com a mesma, bota um olhando para um lado, outro olhando para o outro, isso você pode fazer, ok? Então a ação secundária está se referindo àqueles elementos de uma cena que você pode gerar movimentos outros com ele que não vai atrapalhar a cena principal, aliás, que vai tornar a cena principal mais interessante ainda, né? Ok? Se alguém quiser ver mais exemplos, tem aqui um vídeo do YouTube que explica direitinho, mas na prática é isso, é uma ação ocorrer sem estar necessariamente ligado com o objeto do seu filme naquele momento, né? O objetivo da ação que você está executando, ok? Mas para tornar ele mais interessante, tá? Então isso foi algum dos princípios utilizados, e lembrando, né, que lá na animação tradicional, tudo era feito usando o que a gente chama de acetato, ok? Então, aí
tinha muitas coisas, né, que dá para fazer, que eram obrigados a fazer, né? Por exemplo, se eu tenho um background mesmo, né, como eu já falei ainda há pouco, você pode manter isso numa única folha, né, e aí você tem vários animadores trabalhando, e é só chegar e sair depois colocando em cima dessa folha. Com isso você consegue acelerar, né, a produção da animação, ok? Então, no fundo, você vai produzir cada um separadamente, depois juntar tudo numa única película, né? Tirar uma foto, juntar uma película em cima da outra, tirar uma foto disso e sair passando para o seu filme, né? Agora, essa passagem para o filme tinha que ser realmente via foto, né? O filme era uma sequência de fotos. Então, você tinha que sair tirando foto dessas pilhas, né? Uma a uma, ok? Para poder produzir o seu filme. E aí, produzir significava leva para uma sala escura, revela, não sei o que, etc, né? Aí tinha que sair tirando foto a foto. Não tinha outro jeito, não, né? O filme ele normalmente vinha no rolo, né? E aí a produção, para cortar o filme, para cortar uma cena, você tem que cortar um pedaço do filme, emendar ele com um plásticozinho, com uma cola, né? Okay? E aí passar para outro filme, isso. Então era um trabalho bem... Imagina a quantidade de trabalho que tinha para o pessoal poder fazer uma animação, né? Então esses animadores aí, Disney e o pessoal que fazia animação tradicional realmente eram heróis, ok? Aí, legal. Então, a primeira ideia que eu falei que o pessoal teve na hora de passar isso para computador foi de fazer a pintura das células. Lembra-se, o pintor é o cara que ganha menos, mas é onde você tem mais gente trabalhando, ok? Então, o que é fazer essa pintura computadorizada? É só pegar o que o cara desenhou manualmente, digitalizar isso, aí dá um jeito de determinar as linhas, existem algoritmos para isso, né? Algoritmos de detecção de bordas, e aí você cria células. Uma vez que eu tenho células, eu consigo pintar, né? Essa célula existe usando um dos algoritmos aí de Bresenham, por exemplo. Bresenham para linha, desculpa, é watershed, né, que a gente chama. Você preenche regiões, ok? Você consegue fazer essa pintura, né? Claro, aí depois você tem que sair fazendo, porque nem sempre vai dar tudo certinho. Depois você tem que sair fazendo retoque, né? E lembra, com isso eu não consigo fazer sombreamento. Mas se eu definir certas regiões, eu consigo ter pelo menos uma melhoria nisso, ok? Bom, se vocês assistiram o Rei Leão, ele foi feito quase todo usando esse processo de pintura computadorizada de células, ok? Legal, aí isso não deu muito certo, porque ainda tinha, quer dizer, não é totalmente por computador aqui. Então, na verdade, você tem um misto, né, entre computador e manual, ok? Aí o que o pessoal pensou na sequência é você pegar os quadros principais que o desenhista fez, né, joga esse quadro lá no papel e aí usa o morphing para sair produzindo os quadros intermediários até chegar no próximo quadro. Daquele próximo quadro passa para cá, mais um morph até chegar no próximo quadro. Então seria fazer uma interpolação, né? Automática aí entre os quadros, para poder desenhar os quadros intermediários. Mas, veja bem, isso não funciona. Por que não funciona? Porque você não... Quando você faz o morph, você está fazendo o morph de imagens, né? Você não tem os objetos definidos. Se eu tiver a modelagem matemática dos objetos que estão numa cena, tudo bem. E conseguir pegar os parâmetros desses objetos e sair interpolando e gerar o desenho a partir dessa modelo matemático é uma coisa. Agora, se eu pegar o desenho lá direto e sair interpolando ele,
eu não sei que tipo de coisa eu vou conseguir interpolar, ok? O problema é que os quadros intermediários aí que eu vou produzir não vão aparecer reais, vai ser uma coisa totalmente... Então, os caras que tentaram fazer isso no início, não funciona, não deu certo, ok? Fazer essa produção, lembra que ali tem bastante gente também naquela fase de fazer os quadros intermediários, né? Mas não funciona muito bem, ok? A menos que a pessoa que vai fazer os quadros principais, os quadros chaves, ela faça ela saiba, né? Ó, isso aqui, se o cara interpolar, vai dar problema. Então, ele faz mais um outro quadro aqui, ok? Mas mesmo assim, essa ideia de pegar os quadros já desenhados e interpolar eles, não foi à frente, não dá certo, tá? E o que se fez aí foi uma outra maneira, você partir para animação. Chegou. Alguém só entrou na nossa sala, bem-vindo. Legal, então o que se partiu aí foi você ter uma animação verdadeiramente por computador, né, como a gente diz. Quer dizer, na verdade, uma visão unificada. A gente pensar que modelos, para nós, eles são parâmetros, né? A gente não está pensando na cena, no desenho em si, como os animadores pensavam. A gente está pensando no modelo matemático daquela cena. Então, se eu tiver um modelo matemático da cena, eu devo pensar que esse modelo ele tem parâmetros, como, por exemplo, posição, onde é que estão os objetos, né? As normais, os pontos de controle do spline, se eu tiver spline, né? Os ângulos das juntas dos meus caracteres, né? Onde é que eles estão, os parâmetros da câmera, a iluminação. Então, numa cena eu posso mudar a iluminação também, né? Ok? E aí, se eu alterar esses parâmetros de maneira coerente, eu vou conseguir produzir uma animação. Pô, veja que legal isso. Então, ao invés de eu trabalhar na cena, eu vou trabalhar nos parâmetros. E animar, para mim, é pegar os valores que esses parâmetros têm e sair alterando eles ao longo do tempo. Então, aí, pô, eu já dei a ideia aqui de um ciclo, né? Eu altero os parâmetros, renderizo, altero os parâmetros novamente, renderizo, altero os parâmetros, renderizo, pronto, eu tenho uma animação. Claro, a maneira como você vai alterar os parâmetros, aí entra aquela história lá que o pessoal tinha, aqueles princípios, né, da animação tradicional, você pode colocar todos eles aqui também, né? Tá? Então, assim, por isso que essa coisa que foi pouco a pouco sendo feita, da animação tradicional para a animação por computador, mesmo assim ela ainda considera aquelas coisas que vem, aqueles estilos, né, que vem lá de Disney, dos grandes animadores, ok? Legal, aí fazendo dessa maneira eu posso pensar que os parâmetros eles definem, na verdade, o que a gente chama de um espaço de estados, né? Lembrem-se da máquina de estados finitos, eu acho que vocês devem ter visto isso provavelmente, redes de Petri, essas coisas assim, né? Então agora eu tenho uma máquina de estados finitos, aí eu altero os estados dessa máquina e peço para ela executar alguma coisa, né? Ok? De repente eu posso colocar aí até parâmetros para definir se algum comportamento dessa minha máquina, né, ele está ligado ou desligado. Se ele estiver ligado, ela vai fazer aquela coisa. Se estiver desligado, não faz. Ok? Só lembrando que eu estou falando de parâmetros dos modelos. Cara, quantos parâmetros eu tenho numa cena? Muitos. Tá? Então, se uma cena tiver N parâmetros, eu vou ter que animar esses N parâmetros a 1840 vezes por minuto, né? Alterar os valores desses parâmetros, ok? De forma coerente, né? Não é uma alteração qualquer. Mas a animação aí é você determinar um caminho, né? Nesse espaço de estados, ou nesse espaço, nos caminhos dos parâmetros, né? Aí sim, começar no início do caminho,
define os valores, renderiza, move para o próximo ponto e segue naquele loop que eu acabei de falar, né? Ok? Na verdade, assim, eu posso também criar essa animação por partes, né? Então, nessa parte, esse pedaço aqui, ele vai seguir essa curva. Daqui para lá eu vou fazer uma outra curva para ele seguir. Daqui até aqui ele está andando, daqui até aqui ele está correndo, né? Aí volta a andar. Né? Então, eu posso fazer esse caminho aí por partes. Aí, nesse caso, eu passo a ter um conjunto de curvas, ok? E definir animação é especificar uma trajetória, então, aí do início ao fim, né? Desse cara. Quer dizer, veja que legal, agora eu estou trabalhando isso aqui matematicamente, de maneira que eu consiga implementar no computador, né? De uma maneira mais automática, entre aspas. Como é que eu vou definir os valores desses parâmetros que é o problema principal agora, né? Eu vou definir usando aqueles princípios da animação, eu vou definir eles usando uma regra da física. Veja, agora eu jogo fora todos aqueles princípios, né? Porque a física, ela é baseada em coisas do mundo real, física com F maiúsculo, né? As coisas acontecem no mundo real baseadas nas leis da física. Se eu botar leis da física, provavelmente eu vou obter uma animação realística. Mas o cara que vai assistir aquela animação vai falar, uma coisa chata. Né? Cadê a orelha do Pluto esticando? Cadê o Mickey se antecipando, né? O Pato Donald para pular? Okay? Cadê coisas que não acontecem na realidade acontecendo? Provavelmente eu não vou ter nada disso se eu for utilizar da física. Ok? Mas assim, aí os animadores têm que usar essas duas coisas. E significa que no fundo ele tem que ir lá na mão, né? E sair alterando aquilo que a física tem sempre que estar puxando, né? As coisas para um lado ou para o outro. De maneira que ele consiga produzir animação que seja, do ponto de vista que quem está assistindo, atraente, né? Ok? Legal. Então, isso seria a animação por computador verdadeira, né? Como a gente chama ela. Ok? Nesse caso, eu trabalharia direto no meu modelo 3D, né? Ok? Legal. Como é que eu vou definir os valores? Pode ser na força bruta, né? Lembrando aí que eu vou ter um trabalhozinho. São 1.440 vezes N em valores para acertar por quadro, né? Para cada minuto de animação, eu vou ter que fazer isso. Se eu tiver N parâmetros para acertar manualmente, vai dar um trabalho do cão fazer isso. Então, provavelmente, muita coisa eu consigo fazer, eu consigo automatizar aqui, né? Várias coisas, mas outras não. Outras eu vou ter que alterar manualmente. Claro, hoje em dia você já tem modeladores, né, que te ajudam, você tem várias coisas que você consegue utilizar para poder facilitar o seu trabalho de animador, ok? Então, aí aquele keyframing tradicional, né, que foi o que o pessoal fez no início, ele passou a ser feito uma tentativa de implementar ele diretamente para o computador. Quer dizer, agora você consegue, agora sim, né? Você conseguiria implementar alguma coisa. Esse aqui, a gente já viu lá que não funciona muito bem, né? Mas, ainda assim, dá para você pegar aquele keyframe tradicional e, a partir dele, você digitalizar e outras pessoas, né, vão fazer os intermediários, mas a maioria das coisas são feitas por pintura automática, né? Pelo menos aí eles ganharam. Esse é o modelo que domina ainda hoje em dia, né? Na utilização do keyframe por computador, nesse caso, o cara que é um expert, ele vai criar esses quadros usando modeladores, né, 3D. Então, por exemplo, alguém vai pegar o Maya, pegar um desses modeladores aí e criar os quadros principais. Se você tiver os quadros principais criados e você garantir que entre um quadro e outro não aconteçam coisas erradas, por exemplo, se tiver uma mesa no meio, eu colocar o cara de um lado da mesa e o cara do outro lado da mesa, provavelmente ele vai atravessar a mesa, né? A menos que você coloque regras para ele não atravessar e para ele desviar. Mas veja, aí você já tem
coisas de IA no meio, né? Você já tem ferramentas de IA para fazer ele desviar da mesa, que não é essa. Se você tem um quadro-chave aqui, outro quadro-chave aqui, a interpolação entre os dois vai fazer o cara passar por dentro da mesa, que não pode, ok? Que é errado. Tá? Mas, assim, se você criar esses quadros-chave de maneira coerente, você consegue fazer aí um processo de animação que seria verdadeiramente para o computador, né? A menos da criação. Seria manual, mas também é usando o computador, né? Ok? Então, fazer isso totalmente para o computador, a gente já vê que não funciona muito bem, né? Então, esse keyframe por computador, ele é o que domina hoje em dia. Tem muitas animações aí feitas usando keyframe, ok? O problema da interpolação bom, lá no manual a gente já viu que não funciona, né? O computador não vai ajudar. Primeiro porque você não sabe o que você está interpolando. Você está interpolando imagens, né? Quando você interpola imagens, você não sabe o que você vai produzir no meio, ok? Já no computador funciona, né? Você consegue, se você tiver um keyframe definido de forma coerente e o outro também, basta você pegar os parâmetros desse e bolar uma maneira de levar nos parâmetros do próximo, né? Provavelmente você vai ter os mesmos parâmetros aqui e aqui com valores diferentes, ok? Bom, e aí a gente pode usar, por exemplo, splines para fazer essa interpolação entre um quadro e outro, né? Lembrando que uma spline, se a gente pensar nela 1D, né? Você está interpolando um parâmetro. Então, se eu tiver N parâmetros, eu vou ter N splines. Uma spline para cada um dos parâmetros, né? Cada uma pode ter uma forma diferente, né? Não necessariamente, obviamente que não vai ser a mesma. Mais ainda, eu estou falando de valores aqui no quadro-chave, valores aqui no outro quadro-chave. Na verdade, esses valores, eles podem ser para cada uma desses parâmetros. Tá? Então, um parâmetro-chave aqui, outro aqui, e eu levo de um até o outro, ok? Legal. Então, as ideias básicas do keyframe por si é isso. Se a gente botar bem, isso não são keyframes. Isso, na verdade, são key valores, são valores chaves. Na verdade, estou pegando vários valores principais, né? E vou interpolar esses valores. E aí, na verdade, eu vou estar criando um caminho nesse espaço de valores para poder interpolar, né? Ok? Fazendo uma interpolação, né? Criando uma maneira de interpolar entre esse espaço aí de parâmetros que eu tenho, ok? Veja bem, aí isso significa que para um determinado parâmetro, eu determino os keyframes dele, por exemplo, aqui está no quadro 1, depois eu não tenho muita influência, eu só vou definir novamente nesse quadro aqui. Para o próximo parâmetro, não necessariamente eu preciso definir ele aqui nesse momento, ok? Eu posso definir ele aqui depois. Então, os momentos que os quadros frames vão acontecer para cada um dos parâmetros, eles podem ser, vai depender da velocidade, por exemplo. Se esse cara provavelmente está movendo mais rápido, né, do que esse aqui, está movendo mais devagar, ou esse está mais rápido, esse mais devagar, não sei. Então, a posição que eu vou determinar os valores chaves para cada um dos parâmetros vai depender, ok? E aí, para cada um desses parâmetros, eu teria uma curva. Quando eu quiser o valor nesse quadro aqui, eu faço a interpolação entre esse e esse, usando aquela curva que eu tenho, né? Ok? Entre esses dois valores. Ou posso usar todos eles para interpolar também. Se eu estiver usando spline, provavelmente eu vou usar 4, né? Não é isso? 4 pontos. Então, 4 valores vão te definir uma curva de grau 3 aqui, né? Ok? Legal. Então, por isso que essa ideia de keyframe, na verdade, ela muda para key values, né? Que a gente chama. Você vai ter valores interpolados. Tá? Legal. Então, a gente já começa a ter uma ideia mais de como é que eu posso criar uma animação, né? Ok? Legal. Agora, o que devem ser esses key values, né? Quando eles devem ocorrer
como que eu vou especificá-los, como que eu vou interpolar, que tipo de coisa errada pode acontecer no processo, né? Por exemplo, atravessar a parede, enfiar o pé no chão, né? Esse tipo de coisa tem que ser controlado. E como é que se consegue isso? Se controlar isso tudo? Só você fazendo um curso de animação e indo trabalhar com animação. Tá? Porque nunca fiz isso, não sei como é que... Mas provavelmente aqueles estilos lá que a gente viu no início, eles são empregados aqui também, né? Então, quando a pessoa vai para essas empresas de animação aí, ela aprende tudo isso, ok? Como especificar, como controlar, será que é melhor fazer manualmente, será que é melhor deixar o computador fazer, e assim vai. Tá? Legal, esse é o modelo dominante, e é considerado o primeiro que a gente viu por computador, né? A gente estava no tradicional, esse é o primeiro modelo de animação por computador, né? Ok? Keyframe. Tem os problemas de interpolação aí que acontecem, né? Tá? Que eu acabei de falar, né? Mão no chão, pé no solo, mão na parede. Problema quando se usa os ângulos de Euler, né? Que a gente viu lá no início, a interpolação não ocorre naturalmente, ok? A solução para isso seria usar mais keyframes ou trabalhar isso, né? De maneira que você não consegue... A pessoa que está por detrás da criação dos quadros-chave tem que ser um cara muito bom, né? Tem que prever não deixar acontecer essas coisas, né? Ok? Então aí, na verdade, o cara, na hora de definir os parâmetros, né? Ele tem que estar prestando atenção nessas coisas todas. Então, como aprender a fazer isso? Só entrando, né, numa firma aí dessas de animação e praticando bastante, ok? Que foi o que eu acabei de falar aqui atrás. Legal, esse é o modelo dominante. Aqui é o problema da rotação, né? Como é que eu vou, se eu for usar ângulo de Euler para interpolar, provavelmente o movimento resultante da interpolação em cada um dos eixos é diferente daqui, por exemplo, que eu estou usando o modelo eixo-ângulo, né? Para interpolação, ok? Normalmente a interpolação melhor funciona aqui, das rotações. Legal. Aí, terminou o keyframe, alguém chegou, mas eu quero que a minha animação ela seja feita por uma função computacional, que eu vou implementar essa função, largar para o computador e ele vai rodar essa função, né? Obviamente essa função ela é implementada manualmente, mas ela vai seguir algumas leis da física ou alguma lei artística, se eu conseguir pegar aquela parte artística e criar função também para elas, né? E aí a minha função vai fazer a animação para mim. Tá? Esse tipo de animação o pessoal começou a chamar de animação procedimental. Então, na verdade, eu estou criando uma função, um procedimento, né, que vai fazer... Eu sou animador e programador, então eu preciso saber programar nesse caso para poder gerar uma animação. Né? Eu tenho que saber qual função que eu vou colocar, onde, não sei o quê, que maneira que ela vai executar. Tá? Então, por isso que aí, nessa hora, os caras da computação começaram a tomar para si, né, o processo de animação. Isso meio que gerou os caras da animação tradicional. Não, mas esses caras estão pensando no quê? Eles estão querendo... Né? Mas existe, e até hoje ainda é muito trabalhado, e é uma parte que está... você cria um procedimento, né? Você cria uma função e a função anima para você. Okay? Repara, se eu pegar quadros-chaves e colocar no meio aí eu posso juntar os dois, né? Se na hora de fazer a interpolação eu estiver usando uma animação procedimental, eu estou, de certa forma, aí, o keyframe se tornou procedimental. Né? Eu posso também criar uma função para gerar o keyframe. Se eu tiver uma função que faça isso, que consiga verificar todas as regras, né?
não bata o pé no solo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, legal. Então dá para criar um keyframe, aquilo gera um keyframe, ela passa a ser procedimental também, né? Ok? Passa a ser implementável computacionalmente, é isso que se quer aqui, né? Então, a utilização de procedimentos, de certa forma, ela melhorou lá o processo de keyframe, né? E, inclusive, até os próprios quadros-chave começam a ser feitos usando procedimentos, ok? E aí, procedimentos está muito relacionado com animação que a gente chama baseada em física. Então, keyframe, procedimental, baseada em física é a terceira, por computador. Tá? Na animação baseada em física, eu esqueço aqueles princípios lá da animação tradicional e vou me basear somente na física com F maiúsculo. Né? Aí eu vou considerar gravidade, momento, colisões, fricção, fluxo de fluidos, né? Turbulência, se eu estiver no avião, né? Se eu estiver na água também tem turbulência, né? Solidez, flexibilidade, elasticidade, fratura. Eu consigo, enfim, ter um mundo simulado aí para fazer N coisas, né? Baseada na física. Tá? Então, esse tipo de animação dá para perceber que ele é mais utilizado quando a gente está trabalhando com filmezinhos para ciência, né? Onde eu quero representar as coisas como elas ocorrem normalmente. Mas se eu estiver no público em geral, provavelmente não vai chamar muita atenção. Ok? Aí eu vou ter que... mesmo assim, ela dá para entrar lá um pouquinho na outra animação, nesse outro tipo de animação para um público mais geral, ok? Tem coisas que não tem como fugir da física, né? Tá? Por exemplo, a pessoa pode suportar um pouquinho o pé entrando na parede. Se você não... ou o pé entrando no solo, né? O pé não precisa estar exatamente sobre o solo. Se ele estiver um pouquinho abaixo, a gente suporta isso como normal. Tá? Agora, é claro, isso não ocorre fisicamente, né? Mas um exemplo simples aqui, usando dinâmica, inclusive isso aqui é muito utilizado em robótica também, seria a gente utilizar um algoritmo de Euler, por exemplo, para fazer em cima dessa função aqui, né? Fosse igual a massa vezes a aceleração, que é segundo a lei de Newton, né? Tá? Se eu jogar isso no integrador de Euler, eu consigo produzir movimento. Né? Então, para isso, eu preciso das derivadas, derivada primeira, derivada segunda, disso aqui vai dar aceleração e vai dar velocidade. Né? Tá? Então, imaginando que eu tenho a minha cena representada por isso aqui, por uma equação desse tipo, eu consigo aí produzir aceleração, produzir velocidade e produzir posição, somente a partir dessa equação, né? Calculando a integral, a derivada está aqui, né? E a aceleração está aqui. De posse de aceleração e velocidade, eu consigo atualizar a posição dos meus parâmetros, tá? E aí, atualizei posição, anima, manda renderizar, né? Soma um ΔT, nesses meus parâmetros, joga um tempo, né? A partir usando esse ΔT, calcula uma nova aceleração, calcula uma nova derivada, atualiza a posição novamente, renderiza. E assim vai. Ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de integrador de Euler, né? Inclusive, ele é utilizado também para você produzir movimentos em robôs, né? Você sempre vai atualizando a posição do robô usando um integrador desse tipo aqui, né? Ok? Claro, o tipo de coisa que você vai, tipo de função, né, que você vai ter aqui, né? Isso aqui é uma função genérica, mas pode ser qualquer outro tipo de função, tá? Mas lembrando que você tem que considerar aqui sempre o tempo e a posição, né, que você vai trabalhar, ok? Legal, isso aqui é um exemplo simples usando física, né, mas que funciona na prática. Inclusive eu posso combinar aqui, jogar um outro tipo de função que teria aqueles princípios da animação tradicional aqui dentro, né? Ok? Legal. Então, eu só tenho que cuidar aqui agora, né, para não acontecer
coisas erradas. Aliás, aqui eu consigo cuidar, né? Porque aqui eu tenho uma coisa mais realística. Aqui eu consigo saber o que... mas eu posso pegar isso aqui e combinar, né, com a outra, e aí dessa maneira eu consigo até ser condizente com algumas coisas, né? Ok? Então, quando a gente fala em computação gráfica baseada em física, animação baseada em física, a gente está falando em animação que utiliza esse tipo de procedimento aqui, ok? Aqui você tem um exemplo bem simples, claro, né? Mas ele pode ser melhorado aí, e é bastante melhorado e é utilizado também para fazer animação. Tá? Lembrando que esse conceito baseado em física utiliza essas duas definições aqui. Utiliza a cinemática. O que é cinemática? A cinemática é prover movimento, né, em termos de valores das juntas, posição, né, significa, os ângulos das juntas, né, velocidades, né, ok? Isso é você gerar, né? Através disso você consegue definir a cinemática, né? Ok? Então isso aqui dá para usar em keyframe e dá para criar procedimentos para fazer isso, né? Então seria o que a gente chama de cinemática direta. A cinemática inversa, que é utilizada em animação, então imagina que você quer fazer o braço se mover, só que eu tenho que testar para ver se meu braço vai bater na tela do computador. Então, para testar isso, como é que eu faço? Eu uso cinemática inversa. Eu tenho a posição da minha tela e quero saber se qual é o ângulo, né? E qual é a posição de junta que vai fazer meu braço chegar naquela posição. Tá? Se meu braço não chegou ainda, eu posso fazer uma interação aí, move o braço mais um pouquinho. Se o braço chegou, eu paro. Okay? Então, utilizando a cinemática inversa, eu consigo controlar o movimento. Né? Okay? Consigo, inclusive, otimizar esse processo, né? Para fazer qual é o menor trabalho possível que eu vou fazer no braço daqui até lá. Aí eu consigo jogar coisas de IA aqui dentro. Tá? Legal. Se foi para fechar baseado em física, aí vem a ideia dos comportamentos. O que são comportamentos? É como se fossem as funções que a gente viu lá atrás, mas só que as funções seriam alguma coisa mais genérica. Seria para criar logo vários comportamentos juntos, né? Então, por exemplo, imagina abrir uma porta. Abrir uma porta para mim é um comportamento que eu consigo implementar isso com uma função, obviamente, né? E eu posso aí criar um objeto chamado porta e o objeto em C orientado a objeto, né? Ou em alguma linguagem orientada a objeto. E lá dentro daquele objeto eu crio a minha classe, essa minha classe aí vai ter uma função, né, chamada abre porta. Pô, legal. Agora essa função abre porta, ela está lá dentro do objeto. E aquele objeto, ele não vai ter só essa, ele vai ter outras funções também. No caso de uma porta, eu não consigo ver outras funções, mas abre porta até na metade, não sei, poderia ser a função, né? Também abre porta totalmente, ok? Então, veja que eu estou definindo comportamentos para cada um dos objetos, né? Esses objetos normalmente são objetos que vão interagir com pessoas. O objeto pessoa, por exemplo, ele vai ter vários comportamentos, né? Ok? Então, veja, isso está me fazendo economizar uma maneira de gerar um comportamento único para fazer isso, né? Eu posso fazer com que cada um desses comportamentos, eles vão sendo acionados da maneira que eu vou tendo a interação de uns com os outros. Inclusive, uns podem iniciar outros, né? Por exemplo, quando o cara chega perto do elevador, qual é o comportamento que ele vai ser acionado dentro dele? Apertar o botão do elevador. Quando ele apertou o botão do elevador, ele interagiu com o elevador automaticamente vai acionar o abre portas. Aí o próximo comportamento vai ser a pessoa, né? A pessoa entra no elevador. Aí o elevador fecha a porta. São
Falei, só aí eu já dei ideia de 4 ou 5 comportamentos, né? Ok? Se vocês assistiram o Rei Leão, aquela estourada dos gnus, né? Que matou o pai do astro principal lá, ela foi feita, cada um daqueles gnuzinhos era um objeto desses e cada um deles tem alguns comportamentos. Por exemplo, eles têm um comportamento de não deixar, não ocupar o mesmo lugar que os vizinhos, guardar uma certa distância entre ele e o vizinho dele. Tá? Ele tem um comportamento de seguir numa certa direção. E ele tem um comportamento também randomizado de tentar mudar a direção. Claro, se eu tentar mudar a direção aqui e tiver alguém à minha direita, eu não vou conseguir ir para cima desse cara. Então, eu vou ter que seguir em frente, né? Mas se o líder muda a direção, aí os outros automaticamente vão mudando a direção. Então, veja que aí você passa a ter um comportamento de grupo, né? Cada um deles tem um comportamento individual, mas que vai refletir no comportamento de grupo. Então, só para dizer aqui um dos exemplos, né, onde foi aplicado. Então, o Rei Leão tem de tudo, né? Tem desde a animação tradicional lá até a animação comportamental ali dentro dele, né? Ok? Legal. Aí, o que se pensou depois, usando essa ideia de animação comportamental, foi criar objetos, que a gente chama de objetos espertos, né? E colocar dentro desses objetos esses comportamentos. Ok? Aí nessa hora, se você passa a utilizar de IA, você passa a ter agentes autônomos, né? Você passa a ter a sua animação, ela é feita com utilização de agentes. Legal, né? Aí é IA entrando dentro da animação. Ok? Legal, então isso foi animação comportamental, então a gente já viu o keyframe, a baseada em física, e a comportamental, né? E a procedimental, foram 4, né? Aí vem a baseada em performance. Baseada em performance é bem legal. Você pega ações da vida real, você pega atores reais, né? E se você se coloca sensores nas juntas, nos braços, nas pernas, etc., desses atores, existe hoje equipamentos que você consegue pegar a posição e a orientação desses sensores. Veja, com isso eu consigo, se eu botar um em cada junta do cara, por exemplo, eu consigo pegar a posição da junta dele em todo momento daquele vídeo, né? Se eu pegar essas posições e orientações aí e jogar para um outro caractere animado, eu vou estar reproduzindo aí o que eu peguei do cara real no animado, né? Então isso que é baseado em performance. Eu gravo as posições, né, do cara baseado numa captura do movimento real de uma pessoa. Veja, eu estou tornando aí um caractere animado mais realístico, mais próximo do movimento, por exemplo, do ser humano. Né? Ok? Então isso aí gerou toda uma nova indústria. Aí a gente vê filmes como Guerra nas Estrelas, por exemplo. Não sei se vocês se lembram do Jar Jar, era aquele cara. Ele é inserido totalmente artificialmente lá no filme, né, do Guerra nas Estrelas. 300, acho que todo mundo assistiu 300, o Beowulf também, né, outro filme que foi feito usando, baseado em performance, os corpos, né, daqueles caras lá da Beowulf, são totalmente artificiais. A única coisa que é natural lá é o movimento do rosto dele. Né, mas o resto é totalmente artificial, pegaram o movimento real dos caras e colocaram os artificiais. Tá? Existe um dispositivo chamado Vicon, depois se vocês quiserem dar uma olhada, que ele faz essa captura de movimentos. Inclusive o pessoal da área de fisioterapia, da área de educação física, né, precisa estudar o movimento, a maioria dos departamentos aí estão adquirindo essa ferramenta chamada Vicon, tá? Para captura de movimentos de pessoas reais. Ok? Então, isso seria baseado em performance, né? Então, na verdade, aqui você pega o movimento de artistas reais, né, e transfere para os caracteres animados. Ok? E só exemplificando, né? Como é que seria isso?
Embaixo aqui o animado, né? Não, ao contrário, em cima o animado, embaixo o real. Ok? Legal. Já falei a quinta, baseada em performance, e a sexta, animação de alto nível, que é onde todos nós animadores queremos chegar, né? Nesse caso aqui eu não preciso ir lá em baixo nível para fazer nada. Só usando scripts aqui, né? Usando script, provavelmente eu vou juntar isso com inteligência artificial também, né? Aí eu gero um filme. Legal, né? O meu filme é vá à cozinha, faça um bolo, beba líquido e volta, não sei o que, etc. Eu só estou colocando aqui uma sequência, né? E aí quando eu jogo isso, o meu computador faz tudo para mim sozinho. Legal, a gente vai acabar com o trabalho dos artistas, né? Não vai precisar mais dessa classe trabalhadora aí para poder gerar animação aí no futuro. Onde é que se quer chegar com os computadores, né? Ok? É mais ou menos algo parecido com isso, né? Tá? Quando você junta IA com animação comportamental, né, você está gerando esses scripts aqui em alto nível. Tá? Então já tem os estudos feitos aí a partir de 2000 para cá, né, mais recente, nesse sentido. Tá? Inclusive já tem filmes feitos também, né, assim. Né? Bem, a gente já tem alguns filmes feitos totalmente por computador, como o primeiro, né, deles foi em 98, 96, acho. Final Fantasy, não sei se todo mundo assistiu Final Fantasy, mas vejam lá depois para vocês verem. Ainda se tinha alguns problemas, né, de o rosto dos artistas, dos caras do filme, dos caracteres, né, não é tão perfeito. Mas hoje em dia isso já melhorou bastante, né? Isso já está indo para outro nível. Então o nível daqui um pouco vai ser isso aqui mesmo, animação em alto nível, né? Legal, aqui a gente tem um quadrinho só para fechar. Eu teria a completamente manual aqui embaixo, né? Aí a gente viu keyframe, a gente viu procedimental, baseado em física, baseado em performance, né? Comportamental, ela está ligada com essas outras, né? Baseada em comportamentos. Você tem cinemática, mas cinemática e direta e inversa, mas que na verdade está relacionada aqui dentro. Então, isso aqui não é uma classe de animação, apesar de ser usada em quase todas aqui, né? Você pode jogar cinemática aqui dentro também, né? Procedimental, né? Tá? Você pode jogar ela aqui dentro do keyframe, né? Ok? Para gerar os quadros intermediários, né? Tá? Mas o que são realmente técnicas de animação é isso aqui, completamente manual, keyframe, a primeira, procedimental, né, baseado em física, comportamental, baseado em performance e de alto nível. Então, essas 6 aqui são consideradas técnicas de animação. E o que a gente viu foi mais ou menos uma passagem, né, por todas elas, só para vocês terem uma ideia. Quer ver que cada uma é um mundo diferente, né? Cada uma tem seus aspectos. E aí eu sugiro que, se vocês se interessem, né, o mercado de animação ele ainda está muito bom hoje em dia. Precisa-se normalmente de pessoas que sejam cientistas da computação para trabalhar como no processo de animação, né? Ok? Legal. A aula de hoje é isso que eu queria passar para vocês.